Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo. Meu nome é Diego Coutinho, esse é o canal Somos Botafogo. Aqui, claro, a pauta principal é o Glorioso, que entrou em campo ontem pela 33ª rodada do Brasileirão, empatou com o Palmeiras em 1-1, com um time praticamente totalmente modificado em relação ao que estávamos acostumados a ver sob o comando de Eduardo Barroca. Lembrando sempre que com o empate de ontem, Barroca chegou ao seu 11º jogo à frente da equipe. São 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Empatou com o Palmeiras ontem, venceu o Curitiba algumas rodadas atrás e sofreu 9 derrotas. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Eduardo Barroca, que a torcida tem, com muita razão, reclamado muito da permanência do treinador à frente do Botafogo. Barroca começou o ano à frente da equipe do Curitiba, foi vice-campeão estadual, perdeu as 4 primeiras rodadas do Brasileirão e acabou sendo desligado da equipe paranaense. Assumiu o Vitória, que estava numa posição de meio de tabela na Série B, e saiu do Vitória praticamente às portas da zona de rebaixamento, também com uma campanha muito ruim na Série B, até assumir o Botafogo. E tem aí esse retrospecto de 11 jogos, 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Eduardo Freeland, que é o diretor de futebol, tem um grande problema nas mãos, vamos dizer assim, porque trabalhou com o Barroca na passagem anterior de ambos, no Botafogo mesmo. O Barroca foi campeão brasileiro sub-20. Na oportunidade, o Freeland trabalhava com a base do Botafogo, ou seja, tem um bom relacionamento, só que a pressão em torno da permanência do Eduardo Barroca é algo muito grande. O torcedor do Botafogo tem pedido mudanças no comando técnico e, particularmente, eu também acredito que seja hora de fazer uma mudança no comando técnico. Nós estamos aí, hoje, 3 de fevereiro, nós estamos aproximadamente há 25 dias do início da temporada de 2021. E quando nós falamos 25 dias, a minha preocupação, particularmente, não é nem o Carioca, né? Porque o Carioca, mais do que nunca, sempre serviu como um laboratório. E esse ano, principalmente, devido à falta de pré-temporada, os reforços vão chegar às portas do estadual. Então, realmente, nessa temporada de 2021, o campeonato estadual vai servir muito como laboratório para os jogadores que vão chegar. Então, a minha preocupação, a preocupação de vários torcedores, é em relação à Copa do Brasil. Lembrando sempre, a final da Copa do Brasil vai acontecer no dia 28 de fevereiro e no dia 7 de março. A CBF ainda não se pronunciou a respeito de quando será o início da Copa do Brasil 2021. Mas, particularmente, eu não acredito que a CBF vá começar a Copa do Brasil de 2021 sem terminar a de 2020. Então vamos dizer aí que antes do dia 14 de março, antes do dia 10 de março, eu não acredito que a CBF vá começar com a Copa do Brasil de 2021. Mesmo assim, são apenas aí 10 dias de diferença, 10, 15 dias. Ou seja, se o Botafogo esperar para apresentar um novo técnico apenas após o final do Brasileirão, esse técnico teria aí 10, 15 dias para conhecer o elenco, conhecer os novos jogadores que serão contratados e armar um time para uma competição que financeiramente é muito interessante para o Botafogo. Lembrando que na temporada de 2021 teremos uma mudança no regulamento da Copa do Brasil. Primeira e segunda fase segue como jogo único. Na terceira fase, nós já teremos a inclusão das equipes que disputam a Libertadores. Essas equipes entravam mais à frente, agora entrarão na terceira fase. Ou seja, a tendência é que a Copa do Brasil fique mais difícil mais cedo, o que ainda torna pior a situação, ainda torna mais difícil a situação do Botafogo. Enfim, o Eduardo Freeland, junto com a diretoria do Botafogo, precisa tomar uma decisão o quanto antes em relação ao Eduardo Barroca. Se o Barroca for permanecer, sinceramente, é o que está parecendo, não é o que eu gostaria, mas é o que está parecendo que vai acontecer,
O Freeland e a diretoria tinham que apresentar motivos para isso, dar uma coletiva e apresentar motivos para a permanência do Eduardo Barroca. O problema da situação do Barroca não são só os resultados. Eduardo Barroca não conseguiu perceber que ele precisava fazer um choque de gestão junto ao elenco do Botafogo, que ele precisava colocar os jovens para atuar o quanto antes. Só colocou contra o Palmeiras porque praticamente foi obrigado pela diretoria de futebol, já que o Eduardo Freeland afastou vários jogadores, tinha jogadores machucados, então foi praticamente obrigado o Eduardo Barroca a colocar os jovens contra o Palmeiras. Então tem toda uma questão não só de resultado, mas de gestão de elenco e principalmente de desempenho. Desempenho muito ruim da equipe. Barroca apostou em Kelvin, Barroca apostou em Matheus Nascimento como ponta, rendeu bem contra o Palmeiras, tem atuado bem, mas principalmente pela determinação do jogador, porque não é a posição dele e pode ser até ruim para ele. Não tem sido, mas é um risco que o Botafogo corre com seu maior ativo da base, talvez o maior ativo da base nos últimos 30, 40 anos, que é o Matheus Nascimento. Então a permanência do Eduardo Barroca na visão do torcedor, de 90% da sua torcida, é algo que sinceramente nós não gostaríamos que acontecesse. E eu também não gostaria que acontecesse. Vamos falar um pouquinho ainda a respeito do Eduardo Freeland, que surgiu hoje nas redes sociais a possibilidade do Botafogo contratar mais um profissional que trabalha no Flamengo, na base do Flamengo atualmente. Bruno Coeve. Ele assumiria na função de supervisor de futebol do Botafogo, no profissional. O Bruno Coeve trabalhou no Vasco, tem mais de 10 anos de experiência como profissional, trabalhando no profissional do futebol, e hoje, mais uma vez, atua na base do Flamengo e trabalhava junto com o Eduardo Freeland. Então existe aí a possibilidade, foi divulgada hoje nas redes sociais, de Bruno Coeve assumir a supervisão de futebol do Botafogo. E isso levanta uma outra pergunta, né? Uma pergunta até importante e interessante a respeito da manutenção do Túlio Lustosa. O Bruno chegaria como supervisor de futebol, o Túlio Lustosa é gerente de futebol e o Eduardo Freeland é diretor de futebol. Então, são 3 cargos diferentes. Existe mesmo a necessidade do Túlio continuar como gerente do futebol, tendo em vista que teria um diretor novo e teria um supervisor novo? Pensando no organograma, até existe a possibilidade do Túlio permanecer. Mas é algo, aí sim, que eu também não acho necessário. O Túlio tem uma visão, está totalmente desgastado junto ao torcedor e, sinceramente, profissionalmente, não apresentou motivos para ficar no Botafogo, para chegar e para permanecer no Botafogo. Particularmente, se for confirmada a chegada do Bruno Coeve, eu acho que é mais um motivo para o Túlio Lustosa não permanecer. A Emanuele Ribeiro, setorista do Globoesporte.com no Botafogo, no podcast que o GE.com sempre divulga após as partidas, divulgou ontem após o empate contra o Palmeiras. Na percepção dela, palavras dela, o Botafogo já tem algumas contratações encaminhadas e que devem ser anunciadas com o tempo. Ou seja, já está aí o Eduardo Freeland se movimentando, pensando nos reforços para a temporada de 2021. Ela falou num primeiro momento, 10 reforços, pensando no estadual, no carioca. Lembrando sempre que o Botafogo teria que contratar lateral direito, já que Kevin não deve permanecer e não temos um outro. Kevin Barrandegui não deve permanecer. O Gustavo Cascardo, sinceramente, também não apresentou futebol para isso. Ou seja, nós teríamos que ter um lateral direito titular. Zagueiro, principalmente agora com a contusão do Foster, independente dele permanecer ou não, como a contusão pode ter sido uma contusão grave, mas ainda não saiu o resultado dos exames, perspectiva de recuperação, nada. Nós teríamos Souza, Canu e Marcelo. O Canu está no mercado, fez uma boa temporada, os clubes estão interessados nele, e o Marcelo, internamente, não é bem avaliado devido ao ano de 2020, ou seja, precisaríamos contratar zagueiros. Tem a questão do Vitor Luiz,
que está emprestado ao Botafogo. Só teria o Hugo na lateral esquerda, teria que ter mais alguém para preencher o espaço ali junto ao grupo profissional. No meio-campo, então, nós precisaríamos de várias contratações. O Botafogo realmente vai precisar se tornar um elenco totalmente novo, pensando na temporada de 2021. E, sinceramente, falar em 10 reforços no primeiro momento, eu acho até pouco. O Botafogo teria que apresentar um pouco mais, a não ser que as dispensas acabem acontecendo aos poucos. Mas, certamente, com o rebaixamento acontecendo, o Cícero não vai continuar, o Bruno Nazário não vai continuar, o Pedro Raul não vai continuar, o Matheus Babi tem mercado, não deve continuar também. Ou seja, do meio para frente, nós praticamente só contaríamos com a base. Matheus Nascimento, o Rafael Navarro, o Enio, que são jogadores da nossa base. Só contaríamos com eles realmente. O Botafogo entra em campo na sexta-feira à noite para enfrentar a equipe do Sport. A rodada do meio de semana, que está começando nessa quarta, jogos na quinta e se encerra na sexta, pode resultar sim no rebaixamento do Botafogo. Se o Botafogo empatar com o Sport, por exemplo, ele já está rebaixado. Então é uma rodada que pode sacramentar o rebaixamento para a segunda divisão. E aí nós vamos ver também se a oficialização do rebaixamento pode acelerar o processo de mudança, que isso pode acontecer também. Talvez estejam esperando a oficialização do rebaixamento para que algumas coisas aconteçam de forma mais imediata. Enfim, esses são os principais destaques de hoje. O time jogou ontem, voltou hoje, voltou para o Rio de Janeiro ontem mesmo. Hoje é mais um trabalho regenerativo. Amanhã nós vamos saber o que o Eduardo Barroca pensa de escalação, pensando no jogo contra o Sport na sexta-feira. Mas, sinceramente, espero que a equipe base seja a equipe que jogou ali a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, com Cavalieri no gol. Sinceramente, se for possível, gostaria de ver um pouco mais do Diego Loureiro pensando para 2021. Então, na minha vontade, seria Diego Loureiro no gol, o Kevin na lateral, Canu e Souza no miolo de zaga, com o Hugo na lateral esquerda. Meio campo, mais uma vez, com José Wellison, Romildo, Caio Alexandre. E no ataque, eu apostaria em algo diferente, sinceramente. Colocaria o Enio para jogar no lugar do Matheus Nascimento ou do Rafael Navarro, o Cezinha como outro homem, e aí sim, no comando de ataque, como 9, daria um primeiro tempo para o Rafael Navarro e um segundo tempo para o Matheus Nascimento, para que os dois possam atuar na posição de origem que estão habituados a atuar. Enfim, mais uma vez, quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos alvinegros. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ative a notificação, que toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal Somos Botafogo, você vai receber uma notificação de conteúdo para poder estar sempre por dentro das informações do Botafogo. É isso, galera. Amanhã nós voltamos com mais informações, falando um pouco mais da equipe que deve atuar contra o Sport na sexta-feira. Eu sou Diego Coutinho, esse é o canal Somos Botafogo. Um abraço, até amanhã. Valeu!